Muito bem, minha gente. Vamos lá, segunda aula dessa nova etapa, dessa nova fase da Escola Bíblica Dominical. E hoje o nosso assunto aqui é um assunto bastante interessante. Eu quero só repassar aqui, ainda nessa segunda aula, mas eu achei interessante essa introdução aqui que o Marcos Soares escreve no material. A salvação não é uma bênção única. É antes um belíssimo pacote de toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Quem não sabe disso perde a chance de viver uma vida abundante, plena e rica. Vive com as migalhas que caem na mesa, quando pode fartar-se dos finos manjares servidos aos filhos de Deus. Descubra o que ele tem para a sua vida e aproveite. Mas lembre-se, para cada privilégio há um dever, para cada direito uma responsabilidade. Não é que o Senhor quer que você faça para conseguir algo em troca. A salvação é de graça. Suas bênçãos também, mas o Deus de toda graça quer ensinar-nos a viver com qualidade de vida celestial. Inclusive, hoje a mensagem está focando muito nesse assunto. Colossenses capítulo 3, versículo 5, na verdade a gente já vem tratando disso, né? Mas hoje você vai ver que tem muito a ver com o que a gente vai tratar aqui na Escola Bíblica. Então você vai ser duplamente abençoado, eu espero, né? Com essa concatenação aí de assuntos, tá bom? Qual é o assunto de hoje, então? Justificação. E esse é um assunto que pode parecer... Sempre existe o aspecto técnico dentro da teologia, não tem como a gente fugir disso, tá bom, gente? Não tem como. Mas quando você consegue passar, né, pelos aspectos técnicos, lidar minimamente bem com eles, você vê uma exuberância ali na sua frente de sentidos, de propósitos, que é fantástico. Justificação é um dos temas mais fascinantes do que diz respeito à nossa salvação. Ele é tremendo, é um assunto absolutamente importante para a gente. Mas então vamos lá, começar aqui com as nossas provocações habituais, né? O que é justificação? Qual é o significado e a importância desta doutrina? Estou jogando a bola para você agora. Você é justificado? Ok, explique. O que é justificação? Qual é o significado e a importância dessa doutrina? Perceba, são 3 perguntas aqui. O que é o termo, o que significa? Qual é o significado dessa doutrina? E a importância dela? É tornar justo aquele que não era justo, aquilo que não era justo. Grosso modo, é isso aí. É tornar justo o injusto. Ok? Então é uma definição bastante precisa, concisa, mas que está falando o que precisa falar. Agora, qual a importância desse negócio? É vida e morte. Vida e morte. O injusto teria como paga da sua injustiça a morte. Ok, por quê? A justificação por causa do pecado. Romanos 3:23. Que habita em nós. Ok, então a gente tem que lembrar que você tem ali um Deus justo e bom requer justiça. Requer que se faça justiça. Deus sempre vai requerer justiça. Tá? Essa ideia de um Deus bondoso que não faz justiça, que não pune o mal, é alguma anomalia teológica, mas não é o Deus da Bíblia. Ok? Deus, ele não é um Deus que vive irado, mas ele é um Deus que se ira, sim, a sua ira é santa e ela é aplicada pontualmente dentro da história. Ele pune sempre o mal. Isso é líquido e certo. Tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse conceito de que Deus não pune o mal, de que Deus é um vovozinho com aquela barbinha branca fofinha, né, que fica confiando a barba, os netinhos pulam no colo dele, ficam buchando. Sabe aquele vovô que faz tudo que o neto quer? Deus não é um vovozinho. Ele é um pai. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tá bom. Ok, o que mais? Qual a importância dessa doutrina? Especialmente no que diz respeito a ser evangélico. Você é um cristão evangélico. Que não somos nós que temos que fazer alguma coisa para nos tornarmos justificados. A gente vai chegar lá, a Terezinha já pontuou. A questão é onde entra, o que é a justificação, onde ela entra nessa história toda, de quem ela depende, como é que ela funciona, né? Deixa eu fazer uma pergunta que talvez já ajude a gente a começar a clarear e colocar os pingos nos is aí.
E tem muito a ver com isso que a Terezinha falou. Como você gostaria de ser avaliado por Deus e pelos homens? Com a quantidade de justiça que existe em você ou com a quantidade de justiça atribuída a você? Por quê? Porque a que foi atribuída por Jesus a mim é uma justiça perfeita e completa. Então, ok, já perceba aqui o ponto. Quando você pensa, pare para pensar, chegar diante de Deus e dos homens, dia do julgamento final, e você chega lá só com a sua própria justiça, aquilo que você mesmo fez de bom, e você, ok, vou me apresentar lá e vou dar conta do recado. O que é melhor? Você arriscar com a sua própria justiça ou confiar naquilo que lhe é confiado por Deus? Isso já começa a responder a pergunta. Eu prefiro depender da justiça de Deus. Está no nível dele, da forma como ele entende. Sabe, ela é plena, ela é perfeita, ela é completa. Eu lembro muito daquela história de Davi depois do censo de Israel. Davi deu uma vacilada, desobedeceu a Deus e Deus falou, olha, cara, você foi relapso comigo. Tá? Você confiou no seu poder, na sua grandeza como rei. Você vai ser disciplinado por conta dessa atitude arrogante sua. Deus manda profeta, o profeta fala, Deus vai te punir. Agora ele falou para você escolher. Você prefere ficar nas mãos de Deus? Você prefere, e dá tempo, inclusive, você prefere uma ação punitiva de Deus, corretiva de Deus, você prefere alguns problemas com seus inimigos de fronteira. Deu 3 opções lá, se não me engano, para Davi. Aí Davi falou, caia eu nas mãos do Deus vivo, porque nele eu sei que eu posso contar, com ele eu posso contar, com ele eu posso contar, e posso contar com a sua misericórdia. Eu sei que ele será clemente comigo. Não é que não houve problemas, não é que não houve correção. Mas Davi fala, cara, eu corro para Deus, cara. Porque a manifestação da sua justiça é equilibrada, é perfeita, é sensata, ela é correta no seu peso, nos seus pesos e nas suas medidas. Então é um exemplo muito interessante de alguém que confia na justiça de Deus. Prefiro a justiça atribuída a mim por Deus do que a minha própria justiça. Por quê? Porque ela é incompleta, ela é insuficiente, ela é imperfeita. Essa é a ideia aqui. Pastor, Oi. dá licença, né? Estou solicitando. Mas tem que vir de cada um de nós primeiro o arrependimento, né? Então, a justificação, ela está atrelada ao arrependimento. Não é, a justificação ela não acontece sempre. A gente vai chegar lá. Tá? A gente vai chegar lá. Não pode haver justificação sem arrependimento. Tá? Agora, arrependimento são obras de justiça? Não. Arrependimento não é obra de justiça. A obra de justiça é algo que vem depois. Tá? Muito bem. Então, aqui, fazendo uma pequena divagação aqui, se bem que a Terezinha já matou a pau com a definição dela, né? Eu coloquei justificação é o ato de transferir, eu gosto dessa ideia de conceito de imputar, né? É o ato de transferir a justiça de alguém inocente sobre alguém culpado a fim de inocentá-lo e dignificá-lo. Não é só inocentar, é dignificar, trazer dignidade ao culpado, que agora está inocentado, tá? O Justo Gonçalves, que é um historiador bíblico, ele fala o seguinte, define, né, a justificação como um termo que é tirado dos tribunais, e de fato é, onde se refere a produzir um veredicto em favor do acusado que é declarado livre de culpa. Basicamente a mesma coisa. A gente está falando, são 3 definições diferentes que conversam e falam sobre a mesma coisa, tá? Agora, como eu disse para vocês no comecinho da aula, justificação é uma doutrina fundamental, essencial à fé cristã. E a gente vai ver por quê. Primeiro que justificação é uma doutrina que foi o pivô da Reforma Protestante. No centro de todo aquele burburinho está exatamente essa questão. Como se dá a justificação? Vamos lembrar que Lutero era um padre, tá? E ele tinha uma inquietação, ele tinha horror de ter que se defrontar com a justiça de Deus. Quando ele se aproximava das Escrituras para lidar com essa questão da justiça de Deus, ele literalmente tremia nas bases. Falei, cara, eu estou lascado. No momento em que eu tiver que lidar com a justiça de Deus, eu não vou dar conta de me apresentar suficientemente justo para Ele. Eu não sei o que fazer. Então, basicamente, Lutero vivia com esse drama. Né? Ele vivia basicamente horrorizado quando a justiça de Deus fosse ministrada sobre ele. Né?
Até que ele vai chegar num determinado texto, que a gente já vai ler daqui a pouquinho, tá? E a coisa começa a clarear. Fala, pera aí. Tem alguma coisa diferente aqui, né? A gente já vai ver esse texto ali, Romanos capítulo 1, versículo 17, né? Mas, basicamente aqui, o que está acontecendo então? Só para a gente contextualizar essa questão da justificação, que tem a ver um pouquinho com a Terezinha, já adiantou para a gente. A doutrina da justificação esteve no centro dos embates que culminaram na Reforma Protestante no século XVI. Na verdade, século XVI. De fato, seria correto afirmar que a justificação foi, como afirmam muitos teólogos, o princípio material do movimento reformado. Entenda o cerne da controvérsia em torno da doutrina. Bom, basicamente, qual era a visão predominante naquele momento, até o início da Reforma Protestante? A visão católica romana, ela fala assim, olha, a fé mais obras, fé e obras provocam a justificação, causam a justificação. A justificação é resultado de fé em Cristo, mas o ato, né, de você viver uma vida com a infusão da graça de Deus na nossa vida, nós vamos nos tornando justos, a gente vai melhorando de dia após dia, a gente vai se tornando mais perfeitinho, mais legalzinho, mais corretinho, e chega uma hora que Deus fala, ok, você está pronto agora, eu vou te justificar. Então a justiça depende do quê? Da fé, mais obras. Tá? Essa é a ideia aqui. Muito bem, só uma coisa, antes de mais nada, antes que eu me esqueça. O que são obras? Porque às vezes a gente começa a falar das coisas, né? Parece que está tudo claro para todo mundo, mas o que são obras? Como é que você definiria obras? Tá? Ok, fé mais obras, né? Boas obras. O que a gente quer dizer com boas obras? O que você faz pro outro. O que a gente faz para o outro. Ok. Através do que ele necessita. Ok, a gente está falando de atitudes, ações, boas, caridade. Muitas vezes as pessoas confundem ou resumem boas obras com caridade, né? Eu creio que é mais do que isso. O que são boas obras de uma forma mais ampla? Envolve também o comportamento do indivíduo. Comportamento que é fruto do quê? Valores, mentalidade, mudança de mente, mudança de coração. Então, quando a gente fala de obras, a gente fala de um trabalho que começa no coração, que começa aqui dentro. Provérbios 4:23, né? Lembra? Velho e bom Provérbios 4:23. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o quê? coração. Por quê? Porque dele procede. É dali que procedem as fontes da vida. O Senhor Jesus fala no capítulo 7 lá de Marcos, né? Fala, olha, de onde vêm os problemas entre as pessoas? As guerras, as inquietações. Vem de onde? Do coração, porque é ali que é tudo alimentado. Então, quando a gente fala de boas obras, a gente está falando sobretudo de ter um coração transformado. Coração transformado, um coração que está sendo transformado, continuamente transformado. Mas a visão, quando a gente fala da visão humana, não dá ênfase a isso, ou pelo menos as pessoas não veem dessa forma. Não vem de que forma? Desculpe, não entendi. Não vem de que quando forma? a gente fala, porque a gente estava pensando aqui, quando a visão católica romana das obras, não sei no tempo de Lutero, mas hoje quando se fala de obra, fala de ação social, de movimentos, e não de transformação. Não, tinha a ver muito. As obras, de uma forma geral, elas acabam ficando muito encapsuladas com aqueles movimentos religiosos, de religiosidade externa. Sim. Fazer o bem. Por exemplo, aqui eu quero colocar com todo cuidado, né? O kardecismo prega isso. Eu estava pensando nisso. Fazer caridade. Porque pela caridade você purga os seus pecados. É uma espécie de compensação. A ideia é que você consiga fazer compensações ao ponto de não precisar reencarnar mais. Chega uma hora que, opa, agora zerei, hein? Agora meu karma está zerado. Não preciso mais reencarnar. O pessoal fala que, eu lembro que muitas vezes pessoas confundem ou falam ou tentam misturar essa visão com o evangelho, mas é água e óleo. Elas não se misturam, não tem como se misturar. Tá? Dentro do catolicismo é mais uma questão de colocação. O catolicismo está mais próximo, a gente está mais próximo de uma visão completa e única, mas a ideia da justificação como um ato também humano, quando na verdade não é.
Tá? Então, essa é a questão aqui. Quando a gente fala de boas obras, então, nós estamos falando daquilo que fazemos como expressão daquilo que somos internamente. Né? E mesmo que seja assim dentro da visão católica, ainda ele coloca a amarração da justificação dependente disso, e não é. Então eu não sou justificado porque eu sou uma pessoa que honra o pai e a mãe, que ama a minha esposa, que sou fiel à minha esposa, que paga os meus tributos, que honra a autoridade, que não minto, que não bato, que... não é isso. Agora, é óbvio, as obras têm lugar na vida do cristão? Tem. Mas não como razão para justificação, e sim como consequência. Então aqui, quando você vai... Bom, antes de passar pela visão católica, né, o problema é que também tem uma outra visão, que é a visão antinomista. E você vai, nossa, cara, cada nome miserável que aparece aí, né? O que é o antinomismo? Alguém sabe? Alguém tem uma ideia? Né? Antinomos, anti-lei. Essa é a ideia, tá? É a palavrinha que vem do grego, anti-lei. Ou seja, ela vai defender aqui a ideia de que Deus não requer mais nenhuma obediência a princípios após a justificação. Você foi justificado, não foi? Você já está salvo, não está? Viva a vida, meu. Para de se preocupar. Entendeu? A vida que segue. Acabou. Tá? Você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Então, basicamente, esse tipo de visão tem como consequência essa ideia de, olha, você não precisa mais pregar sobre princípios bíblicos. Você não precisa falar sobre obediência aos princípios, às normas que Deus tem para a vida. Não precisa. Pegar um exemplo aqui, claro, que você vê lá no Decálogo, e você vê novamente repetido por Jesus e aparece de novo nas cartas paulinas. Honrar pai e mãe. Aparece lá atrás, não é o Velho Testamento. Aparece, o Senhor Jesus reforça esse negócio e aparece de novo. Em Efésios, se eu não me engano. Efésios capítulo 6. Tá? É um princípio que não caducou. Está valendo. Amar a Deus sobre todas as coisas é um princípio que está valendo. A gente consegue fazer esse movimento? Não, nós somos insuficientes. É por isso que Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. Se você pega o decálogo lá, você fala, cara, eu não dou conta, e não dá mesmo. Por isso que ele cumpriu a lei no nosso lugar. Mas isso não significa que ele tendo cumprido esses princípios no nosso lugar, sendo perfeito no cumprimento da lei, não significa que os valores, que os princípios que estão estabelecidos, que a alma da lei não deva ser observada. Eu não preciso cumprir a lei para ser salvo, mas eu devo honrar a Deus, eu devo buscar ser reverente a Ele, devo colocar as primeiras coisas em primeiro lugar, buscar fazer essa transição de vida. Senão o que você faz? Você pega, depois de João, do Evangelho de João, você pega a sua Bíblia, rasga e joga fora. Basicamente é isso. Então a antinomia, ela é perigosa por conta disso. E tem muita gente vivendo isso. Sabe essa ideia, aquilo que eu falei no comecinho da aula? O Deus gracinha, o Deus bonitinho, o Deus barbinha, o Deus vovozinho com barbinha para confiar. Esse é o Deus da antinomia. Eu não posso acreditar num Deus que pune as pessoas. Esse é o Deus da antinomia. Eu não posso acreditar num Deus que faz justiça. Esse é o Deus da antinomia. Ele só salva. Ele é legal porque ele salva. Salva todo mundo. Ele ama. Mas ele não exerce justiça. Bom, se ele não exercesse justiça, não precisaria haver morte de cruz, certo? Então temos uma contradição. Gente, esse negócio estava lá atrás e continua até hoje. Essa ideia de vender um evangelho em que você não precisa se arrepender, por exemplo. Falar de Jesus, abrace Jesus, aceite Jesus como seu Deus, Senhor e Salvador. E você não fala em nenhum momento sobre pecado, sobre a necessidade de arrependimento, contrição, confissão. Falamos de perdão semana passada, não falamos? Como é que fica isso? Bom, e aí você vai ter a visão cristã reformada, que é da qual a gente bebe, né? Fé, na verdade, é igual justificação mais obras. Nós somos justificados pela fé somente, mas é esperado que uma vez que você tenha sido justificado, que você tenha entendido a realidade na qual nós vivemos, que ela é dependente de um Criador,
que a vida até é o referente, e que agora você foi chamado para viver numa família, não simplesmente para ficar esperando o céu chegar, mas para antecipar os valores desse reino, ou viver esse reino, no reino dos homens, antecipando a realidade da eternidade, hoje, já, aqui e agora, você se engaja num processo de mudança. Quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem usurpava, não usurpa mais. Quem batia na mulher, não bate mais. Mulher que batia no marido também não bate mais. Quem oprimia os filhos, não oprime mais. Filho que não respeita os pais, passa a respeitar. Quem era indolente no trabalho, começa a ser mais esforçado. O patrão que sonegava ali o salário, que retinha o salário do empregado, não retém mais. Mudanças de mente. Você passa a entender que você é um instrumento para servir. Há uma mudança de mente aí. Então perceba que essa é a questão. As obras, elas expressam aquilo que é a minha fé e a minha justificação. Elas são uma vitrine daquilo que eu sou. Ou na verdade, daquilo em que Deus me tornou. E quando isso não acontece, essa fé, Tiago vai falar que essa fé é o quê? Que fezinha é essa sua? Diz aí para mim. Tiago não está justificando, Tiago não está voltando ali para o primeiro ponto. Fé mais obras é igual a justificação. Tem muita gente que acha que sim. Não, ele não está falando isso. Ele está simplesmente dizendo, olha, é necessário que você se engaje num movimento de transformação que mude a sua vida. Que apresente mudanças na sua vida, aliás. Se Deus é real, se você foi salvo, se você foi tirado, se você reconheceu que você é um pecador, no que consiste essa revida de pecado? Primeiro momento, alienação contra Deus. Ok, essa questão está resolvida. Deus te chamou para ser filho. Mas, e aí, como é que isso se manifestava? Como essa alienação se manifestava no dia a dia? Porque ela se manifesta, não se manifesta? Como? Vamos dar exemplos aqui. Como essa alienação de Deus se manifesta na vida da pessoa que não é salva? Simples, gente. A pessoa vive para si mesma. Ela é o centro de tudo. Ela até pensa no outro. Não estou dizendo que todo mundo vai ficar o tempo todo sendo egoísta 100% do tempo. Não é isso. Mas, basicamente, o modo de operar é uma vida focada e centrada em si mesmo. São passos curtos, né? Eu vou até a hora que não sou... É uma vida... compromete muito. Você constrói propósitos em torno de quem você é, daquilo que você quer ser, daquilo que você quer possuir, daquilo que faz sentido para você. Você constrói o sentido da sua vida. E dia após dia, frustração após frustração, você vê que esse negócio não funciona. O maior IDH de São Paulo, se não me engano, é Moema. Um dos mais altos do Brasil. Maior índice de suicídios também. Se tem grana, se está no topo da pirâmide, é a solução, por que tem tanta gente se matando? Dá para entender isso? Porque chegou lá em cima, olhou para baixo e não viu nada. E cara, a vida é isso aqui? Lascou, hein? Não tem mais para onde ir, também não quero mais ir. Frustrou. Ok, não estou dizendo que a pobreza é agradável, não estou dizendo isso, tá? Mas perceba que as pessoas constroem soluções em torno daquilo, das suas aspirações. É aquilo que Pascal falava, o homem tem um vazio no seu coração do tamanho de Deus. Se ele não supre isso com Deus, já tá lascado. Ele vai tentar colocar qualquer outra coisa lá, não vai funcionar. Ele vai se enganar por um tempo, talvez por um tempo ele sinta alguma espécie de conforto, de alívio. Mas é como uma droga, né? Enquanto você está no barato da droga, está tudo bem. Até que o efeito passa. E quando o efeito passa, o que rola? A fissura, né? Você entra na fissura, depressão. O que você precisa de novo? Mais uma dose. E aí você vai aumentando, né? Vai diminuindo o intervalo de tempo e aumentando a dose. Por quê? Preciso de mais rápido. Para dar conta de fazer a mesma coisa. Não funciona. Mas, enfim. Você se lembra, então, do texto pivô da Reforma Protestante? Foi aqui que a coisa começou. Olha lá, Romanos 1,17. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus.
que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé em quê? Em quem? Na obra de Jesus, no favor de Deus. Ele aceitou o favor de Deus, ele entendeu o favor de Deus. É aqui que Lutero tem um peso gigantesco sendo retirado das costas. Falei, cara, agora eu entendo. É óbvio que isso custou uma série de desconfortos humanamente falando para ele, né? Depois da dieta de Worms, ele só sobreviveu, a Assembleia de Worms, né? Quando ele foi julgado pela Igreja Católica, ele só sobreviveu porque Frederico, se eu não me engano, príncipe da Saxônia, sequestrou Lutero e o protegeu e o escondeu num castelo. Senão, ó... Porque aquilo estava afrontando não a autoridade da igreja, até porque Lutero não queria brigar com a igreja, ele queria reformar a teologia da igreja. Falei, cara, a gente está oprimindo as pessoas. As 95 teses que ele afixa lá na Catedral de Wittenberg tinham muito a ver com a prática, por exemplo, da cobrança de indulgências. O mantra, o slogan da época era: cada vez que cai uma moeda no gasofilácio da igreja, uma alma é salva do purgatório. Por quê? Entrou a grana, o Papa vai lá, troca uma ideia com a Trindade. Eu tenho aqui o caso do fulano de tal que está no purgatório. Primeiro, a ideia do purgatório, né, que não tem base bíblica alguma. Né? É um fulano aí que tá aí purgando os seus pecados, e ainda não acessou o céu. Queria conversar com Vossa Excelentíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Queria negociar porque entrou uma graninha por ele lá e a gente gostaria aqui de... Era assim que funcionava, gente. Eu vou conseguir comer melhor. Aí o Papa emitiu uma bula de absolvição e o cara estava no céu. E Lutero falou, peraí, gente, então é por grana que as pessoas entram no céu? Eu não estou entendendo esse negócio. Então quando ele vai muito de peito aberto, confrontando a igreja, acreditando que as pessoas vão se voltar para as Escrituras. E a partir das Escrituras vão ajustar a sua teologia. Teologia, como se diz por aí, se escreve a lápis, né? Você pode formular teologia, mas ela pode estar errada. As Escrituras é que são o fiel da balança, no fim das contas. Né? Então, quando chega nesse texto aqui, a partir dessa compreensão sobre o que é justificação, surge um lema, um slogan durante a Reforma Protestante, na verdade, que representa o ideal da Reforma Protestante sobre a justificação, que é sola fide. Começa aqui com sola fide. O que é sola fide? É um termo latino que quer dizer o quê? Somente a fé. Vira um termo, é óbvio que num primeiro momento, é como a irmã falou, mas é necessário arrependimento. Ok, mas o conceito de arrependimento está aqui embutido no sola fide. Sem a expressão de fé em Jesus, sem arrependimento de pecados, o que é isso? As Escrituras dizem que o diabo crê também, e estremece, né? Os demônios creem e estremecem. Então não é uma questão apenas de crer em Deus, mas de entender o favor de Deus na minha direção. Eu creio nele, eu creio na sua existência, eu creio na pessoa de Deus, eu creio que ele é santo, que ele é justo, eu creio nas suas qualidades. Mas eu também creio, eu também entendo que eu sou criatura dele, estou afastado dele por conta do pecado da raça, da qual eu faço parte, e que eu não tenho como mais acessá-lo por conta desse problema. Isso é um problemão, porque tem desdobramentos eternos para mim. E se nada for feito, eu estou na roça. Ele faz, ele se movimenta, ele diz assim, você tem um problema, eu vou resolver. Na verdade, a promessa dessa resolução já está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, se você se lembra? Tão logo o pecado entra no mundo, Deus já aparece, ok, a solução já está preparada. Aliás, a solução já está preparada antes do haja luz. Deus não tem plano B, só tem plano A. Isso se chama soberania, se você quiser colocar dessa forma.
E aí a gente começa a entender a dimensão do poder, da grandeza e do amor desse Deus. Negócio tremendo. Então, quando a gente fala de justificação, eu estou falando desse movimento. Então, nesse momento aqui do Sola Fide, né, existe esse impulso muito grande de falar, queridos, é pelos méritos únicos do nosso Deus, o Senhor Jesus. A gente não contribui com nada. Não tem essa de ficar colocando ofertinha no gasofilácio para poder receber favor de Deus. Não é essa a ideia. Ainda mais favor que libera, que absolve alma do purgatório para o céu. Isso não existe. Né? Então havia uma opressão muito grande. E o Sola Fide, ele entra como esse mantra, com esse slogan, né? Com essa palavra de ordem sobre a veracidade das Escrituras, o que as Escrituras estão falando. Né? O Sproul, um teólogo muito querido, faleceu já, ele escreve o seguinte, né? Maneira abreviada, o Sola Fide é uma maneira abreviada de dizer que a justificação é por Cristo somente, que nós colocamos nossa fé no que Jesus realizou por nós, ao colocar nossa fé nele, encontramos nossa justificação. Ou seja, é nesse momento em que eu deposito minha fé naquilo que Jesus fez por mim, que eu sou justificado. Declarado justo, inocente, sem culpa. Fiz alguma coisa para contribuir com isso? Nada, niente, zero, osso. Não fiz. E não dava para fazer. Não, mas deixa eu ajudar aqui com uns 2 centavinhos, Senhor. Cara, não. Mas nenhum centavinho, não vai resolver. Não funciona. Não precisa. Não é necessário. A abundância da minha solução, da minha justiça, resolve o problema. Né? Muito bem. Então, vamos lá. O que a gente quer dizer aqui? Né? É importante a gente entender os conceitos aqui do Sola Fide. Né? Então, justificação é pela fé somente. Nada pode ser feito para conquistar competência moral e ética que caracterize o homem como justo. Quem pode ler para mim Romanos 3, 21 a 26, eu acho, de cabeça agora. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Ótimo, termina por aí. Foi até o 25, né? Até o 25, ok. 24, ok. Então perceba, a lei precisa ser cumprida. Qual é a finalidade da lei? Mostrar que você e eu não somos o quê? Aptos. A lei serve, olha, o padrão, a régua é alta. Você não dá conta. Mas Jesus cumpriu a lei. E uma vez que ele cumpriu a lei, a sua confiança nos méritos dele aplicam o cumprimento da lei, a perfeição do cumprimento da lei à sua vida. Você está inocentado. Sensacional esse negócio. Porque, queridos, a discussão aqui é uma discussão jurídica. É uma discussão jurídica. Há uma condenação em curso. E ela vai ser aplicada. João 3,36, o Senhor Jesus fala assim, olha, a ira de Deus já está colocada sobre a realidade humana. Os filhos da desobediência vão colher o fruto da ira de Deus. Vão colher a ira de Deus em algum momento. Se não se arrependerem. A ira, a espada da ira já está colocada. A taça da ira já está colocada. Ela só não foi virada. Mas ela já está posicionada. Essa é a questão aqui, tá bom? Muito bem, olha só que interessante aqui, né? Aqui eu peguei do Fazendo Discípulos, né? A grande diferença entre o relacionamento genuíno com Deus e as religiões humanas, seja ela qual for, inclusive religiões pseudo-cristãs, é que estas sempre exigem o fazer alguma coisa, enquanto que Deus exige apenas a fé no plano que Ele mesmo já realizou. Então, todo movimento de obras que eu faço é um movimento de amor e de gratidão,
e não para ganhar alguma coisa em troca. Não vamos ter tempo. Eu estava querendo mostrar um vídeo do Gênesis. Gênesis é uma banda. Eu acho que eu mencionei isso num culto recentemente, numa pregação recentemente, que eles fazem uma paródia sobre pregadores, esses tele-evangelistas, né? E é uma coisa muito caricata mesmo. Mas ele começa assim, o Phil Collins, né, que ele tem aquela verve cômica dele, ele fala assim, eu quero dizer para você que eu tive uma revelação de Deus. Deus me chamou para fazer grandes coisas. Eu sonhei, um dia vi estrelas e mais estrelas e não sei o que lá. E Deus me mostrou e Jesus me disse que essas estrelas são as pessoas que eu alcançaria. São milhões de pessoas. São bilhões de pessoas. E eu preciso de 18 milhões de dólares para começar a obra que Deus me incitou a fazer. Para onde isso aponta? Aponta para essa ideia, né? Para essa presença bastante nociva dentro da realidade cristã, ou dentro do chamado evangelicalismo, né? Coloco entre aspas aí, de gente que seduz as pessoas com a possibilidade da troca. Dê 100 para Deus que Ele vai te devolver 1.000. Dê 1.000 para Deus que Ele vai te devolver 10.000. Quanto maior for a sua fé, maior for a sua contribuição, maior vai ser o quê? O retorno. Então não se trata de fé, se trata de comércio, né? Poupança. Perceba, então a ideia de fazer alguma coisa, então você tem vários movimentos, a ideia de fazer alguma coisa para conquistar a justificação, mas também para conquistar benefícios. A ideia de você dar para Deus, porque então, se eu oferecer, quem aqui dá o dízimo, que já deu o dízimo, já deu alguma oferta para a igreja, carregado de culpa, não, se eu não der, Deus não vai me abençoar. Acho que todo mundo já fez isso na vida em algum momento. Quando, na verdade, a questão sim, existem bênçãos atreladas à generosidade financeira. Existem, ok? Mas não é esse o movimento que eu devo fazer. Eu não devo fazer qualquer espécie de doação carregado pela culpa, movido pela culpa. Eu faço por gratidão. E eu tenho que lembrar que eu preciso fazer isso mediante o registro o meu momento, a minha capacidade, a organização das minhas finanças. Eu preciso organizar as minhas finanças para poder contribuir adequadamente e sempre contribuir com base naquilo que eu tenho condições de fazer. Como uma expressão de amor e não como uma expressão de culpa. Só para usar um exemplo, poderíamos citar outros tantos, né? Então essa ideia de que a gente não acrescenta nada à nossa justificação. Na verdade, quando a gente tenta fazer alguma coisa a mais, é sempre esperando algum benefício outro. E quando você tem essa ideia de que você pode fazer alguma coisa para, digamos, consolidar a sua justificação, você não tem uma visão. A visão teológica não está correta. A visão sobre a justiça de Deus, ela está manca, ela está meio fragmentada aí. Justificação também é mais do que perdão. Não é simplesmente ser perdoado, tá? Nós recebemos de Deus essa imputação, essa transferência da justiça de Cristo sobre nós, nos declarando inocentes, sendo que nós somos culpados. Uma coisa é você inocentar a pessoa porque ela não cometeu um crime. Outra coisa é você inocentar alguém que é criminoso. Ele cometeu o crime. Ele merece ser culpado. Ele merece ser preso. Ele merece ser executado. Vou dar um exemplo aqui que talvez facilite. Eu lembro de uma situação em que um pai que teve um filho assassinado, teve contato com o assassino do filho. Estou tentando lembrar um pouquinho a história. E aquele assassino pediu perdão para o pai. Pediu perdão de fato. E aquele pai disse ter perdoado. E quando... aquela coisa das manchetes dos jornais, mas o senhor perdoou, como é que o senhor pôde perdoar? Eu falei, olha, entenda o seguinte, ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Ele vai ter que pagar pelo crime dele. Mas eu não quero ter no meu coração as amarras de quem não perdoa. Coisa assim, ele disse. Agora, perceba nesse caso, houve perdão? Houve. O sujeito foi inocentado? Não. Ele cumpriu a pena. O que a gente está falando aqui é de alguém que é inocentado,
que é perdoado e não cumpre a pena porque alguém já pagou por ela. É como se alguém chegasse com toda a dignidade, a pessoa de maior dignidade que se conhece no planeta, por exemplo. Vamos supor, vou criar um exemplo aqui fictício. Chegasse para esse pai, no momento dessa conversa com esse rapaz, e fala assim, a minha proposta é que eu cumpra a pena no lugar dele. Não, mas o senhor não fez nada. Eu falei, exatamente, eu não fiz nada. Eu sou inocente, mas eu vou cumprir a pena no lugar dele. E por alguma manobra ali, que ok, pode liberar. Não merece? Não merece. Assassinou, matou, está errado, mas foi inocentado. Essa ideia é uma questão legal, uma questão jurídica. A pena já foi aplicada e a culpa já foi removida daqueles que creem. É essa a ideia aqui. É mais do que perdão, então. É declaração de inocência, apesar de não sermos. Justificação é habilitação, e aí a gente entra nessa questão das obras, né? Para um viver libertado da culpa do pecado, engajado com a santificação. Vamos dar uma olhadinha no texto aqui, de 2 Coríntios 3, não, 2 Pedro 1,4, por favor. Quem pode ler para mim? Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Sobre o que o texto está falando? O que ele está nos informando aí? Qual é a instrução que a gente recebe a partir desse texto? Participando da natureza divina é que você pode fugir da corrupção que há no mundo. Então é esperado que eu faça um movimento de transição. Eu sou habilitado, agora pela natureza divina que habita em mim, a fazer um movimento de transição. E esse movimento de transição diz que eu devo fugir de um determinado modelo de comportamento, forma de viver a vida, para um novo movimento, para um novo momento. É um processo que vai demandar esforço, vai demandar engajamento e vai durar a vida toda. Tem certos pecados que você vai lidar o resto da vida com eles. Por exemplo, eu não tenho dificuldade com palavrões. Quando eu digo não tenho dificuldade, não é que eu não vejo problema em palavrões, estou dizendo que eu não falo palavrões, não tenho dificuldade, eu não sinto vontade de falar palavrões. Minha educação lá em casa, meu pai gostou. E quando a gente começou com essa graça de falar palavrões, quando tinha lá os primeiros anos da infância e adolescência, ele já foi lá e sapecou a gente de forma correta e nunca mais isso aconteceu. De vez em quando, muito raramente, soltava um ali, mas era uma coisa muito rara. Mas eu tenho um amigo que, quando se converteu, ele falava muitos palavrões. Ele falou, cara, esse negócio não funciona. Pô, eu exemplo para os meus filhos, ele lidou com aquela questão, para ele foi uma luta, e até hoje, ele falou, André, vem, mas vem do fundo da alma. Né? E eu disse, pega, volta aqui. Ele luta com isso até hoje. O cara é salvo já há 20 anos, um baita homem de Deus. Luta contra essa questão dos palavrões, até hoje. E falei, cara, eu me dei conta de que eu vou ter que lutar com isso até o fim da minha vida. Ok? É uma luta dele. Qual é a sua luta? É nesse sentido que 1 Pedro está sendo aplicado aí. Você está entendendo que essa nova natureza que você tem em Cristo te habilita a lutar contra essas disposições? Que elas não precisam dominar o seu coração mais? Que essa justiça que foi feita na cruz, que selou a paz entre você e Deus, te coloca num ambiente extremamente saudável e proveitoso para você crescer? Essa é a ideia aqui. Então, nós somos habilitados para um viver libertado da culpa do pecado e transformado. E essa história de viver libertado da culpa do pecado é importante, gente. Tá? Muito importante. Porque uma das coisas que mais pegam muitas vezes para o cristão é essa questão da acusação dos erros passados, especialmente daquilo que aconteceu antes da sua vida, antes da sua salvação. Tem gente que lida muito com essa questão da acusação. Você
foi declarado inocente. Cristo removeu a culpa. Ponto. Mas você não sabe o que eu fiz. Ele sabe, e ele pagou pelo que você fez na cruz. Não há pecado que não seja coberto, ou apagado, ou tratado, ou resolvido, curado, sanado pela cruz de Jesus. Aplicando a justificação na nossa vida, né? Eu não sei se é o teu caso, talvez aqui todos já sejam salvos, mas se você não é salvo ainda, para ser salvo, a gente tem que se humilhar perante Deus e reconhecer a nossa culpa. Essa é a palavra que ninguém gosta de falar mais dentro das igrejas. Por quê? É ofensivo demais, né? É agressivo. As pessoas se sentem mal. E daí, cara pálida? Não existem boas novas sem antes uma má notícia. As boas novas existem depois de uma notícia ruim. Ou configurado um quadro ruim. Falou, esse é um problema, mas tem uma solução maravilhosa aqui. A gente precisa entender que não dá para falar de vida com Deus sem tratar primeiro a questão da culpa pelo pecado e a necessidade de arrependimento pela confissão dos pecados. Sou culpado diante de Deus. Mereço realmente a punição. Reconheço que Jesus sofreu minha punição, que Ele tomou o meu lugar, que Ele assumiu esse ônus sobre ele. E, ok, vida que segue. Mas não existe essa possibilidade de ser justificado sem que haja humilhação, reconhecimento de culpa e arrependimento. Quando eu mencionei, acho que mencionei semana passada o texto de Lucas 18, lembra-se da parábola ali do fariseu e do publicano? Lembra daquela história? Né? Chegam os dois ali no templo, começam a se colocam diante de Deus. O fariseu, conhecedor da lei, mestre da lei, conhecia as escrituras, era o estereótipo do religioso perfeito, né? Como é que ele se apresenta diante de Deus? Autojustificado. Eu sou bom, Deus. Eu te sigo, conheço as escrituras, dou o dízimo da hortelã, do cominho, do coentro, do tomate, eu dou dízimo até dos fios que caem do meu cabelo. Tá? Não está isso nas escrituras, eu estou exacerbando aqui agora, mas só para mostrar para você o absurdo daquilo que ele está falando. Ele se apresenta autojustificado para Deus. Eu sou o cara. Eu sou bom, eu mereço estar aqui, eu mereço ser considerado justo, eu sou justo, aquela ideia de que os meus atos de justiça agariam do Senhor o seu favor. E do outro lado você tem lá o publicano, se humilhando, se acabando diante de Deus. Eu sou culpado, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou pecador. Tem misericórdia, tem misericórdia. Ele clama pelo favor de Deus. E aí Jesus faz aquela pergunta: qual dos dois vocês acreditam que saiu justificado? Qual dos dois foi alvo da justiça imputada de Deus? Cri, cri, cri. Por quê? Porque era evidente. E ainda assim a pessoa permanecia resistente. Frutifiquem boas obras. Uma pessoa justificada por Cristo, deve produzir obras de justiça. A falta de evidências de mudanças na vida de alguém que alega ser salvo por Jesus indica que ou ela ainda não entendeu o que aconteceu com ela, ou de fato nunca teve uma experiência de fé genuína. São essas duas possibilidades. Ou você ainda não entendeu o que significa ser cristão. E vamos explicar de novo, vamos sentar, vamos conversar, vamos entender. Porque pode ser um problema de entendimento mesmo. Não é que ela não é salva. Boa parte dos cristãos vivem essa vida muito arrastada nessa existência aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais no culto de hoje. Tá? Ou são pessoas que estão enganadas sobre a sua própria situação. Se aproximam de Deus porque acham que Deus é legal, porque essa história de ser cristão, eu vou lá no culto da igreja com a parede preta lá porque tem lá um show de música, de fumaça, a 4 eu gosto do putz gospel lá dos caras, entendeu? Ou eu vou na igreja do XYZ lá porque lá tem uma palavra toda elaborada, toda sofisticada, a despeito da má teologia, ou eu vou num outro culto lá, porque o cara é até legal, a turma é boa, é um pessoal que faz uma social gostosa, tem uma coinonia legal. Você se aproxima por aquilo que te atrai,
menos por aquilo que você deve, menos por aquilo que deve te atrair de fato, que é a necessidade de arrependimento e reconciliação com Deus. Isso pode acontecer, gente. O Senhor Jesus fala, sempre vai ter joio no meio do trigo. Nossa oração é para que não seja, para que não haja, para que, que você não seja um deles, né? Decida viver com retidão para a glória de Deus. Uma pessoa justificada não é apenas capacitada a discernir o que é reto. Ela deve optar por viver conforme o que é reto. É uma questão, sobretudo, de opção. Lembro de ter falado recentemente no culto, né? A salvação ela tem 3 aspectos. Ela é posicional, ela é processual e ela é plena. No que diz respeito à posição, no que diz respeito à finalização, à plenitude, ela é monérgica, ou seja, a ação de Deus e ponto. Você e eu não contribuímos em nada com isso. Mas no que diz respeito ao processo, é sinérgica. Deus espera que eu entre com a minha parte. Espera que eu... Por quê? Para que eu frutifique em obras de justiça. O que são as obras de justiça? São os efeitos dessa justiça de Deus aplicada na minha vida, ela frutificando, ela causando em mim movimentos na direção do outro, na direção do próximo. Basicamente é isso aqui, tá bom? Como você quer ser avaliado por Deus e pelos homens? Pela quantidade de justiça que há em você ou pela justiça atribuída a você? Essa é a questão que talvez nos norteie aqui. Comecei com essa questão, termino com ela aqui. Que seja pela justiça atribuída e nunca pela justiça própria. Ela não dá conta. André, não é dúvida, é só uma palavra que eu gosto muito, que em Mateus 5,16, quando ele fala, assim brilha a luz de vocês, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Eu acho isso fantástico, né? Essa é a finalidade das obras, testemunho, edificação e testemunho. A finalidade das boas obras é testemunhar, edificar o meu irmão, que já é cristão, que já está comigo na família, mas também testemunhar. Essa é a finalidade. Porque sem isso, como é que você evidencia, né? O muito falar, muita gente fala muito de Deus por aí, mas pelas obras a gente conhece, né? Mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. É essa a ideia. Então, essa ideia de brilhar a luz significa isso, né? Você ser tão influenciado, ser tão impregnado pelo conhecimento do Senhor Jesus, você vai sendo transformado à imagem e semelhança dele. Você continua sendo você mesmo, mas ficando cada vez mais parecido com ele também. E é isso que significa, é aí que se dá o brilho. Porque não é brilho próprio, né? Você reflete apenas. Essa é a ideia.